Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Em fevereiro de 2011, o mundo do futebol ficou boquiaberto com a notícia de que um clube quase desconhecido da Rússia anunciava a contratação do lateral esquerdo Roberto Carlos. Esse clube era um tal de Anji Makashkala, que aqui no Brasil acabamos chamando de Anzi. Até aquele momento, eles nunca haviam disputado com regularidade o próprio campeonato russo. Mas agora, com as cifras de um bilionário russo chamado Suleiman Kerimov, prometiam se tornar uma das maiores potências da Europa. Mas hoje, passando alguns anos do início deste projeto, quase ninguém sabe o que realmente aconteceu com o Anji. Ele simplesmente desapareceu, ficando hoje longe das principais competições da Rússia. Neste vídeo, vou tentar te explicar a história por trás deste desaparecimento. Confere só! Apesar de ter sido fundado em 1991, como eu já disse na introdução do vídeo, a história que conhecemos do Anji começou a ser escrita no início de 2011, quando um bilionário e senador da República chamado Suleiman Kerimov assumiu o comando do clube. Com uma fortuna avaliada em 7 bilhões de euros, Kerimov é natural da região russa do Daguestão, a mesma onde fica a cidade de Makashkala, a casa do Anji. Formado em engenharia civil e economia, ele havia construído a sua riqueza através de investimentos feitos em vários setores da economia logo após o colapso da União Soviética. Mas sua principal fonte de renda naquele momento vinha da Uralkali, uma empresa adquirida por ele que basicamente tinha o domínio absoluto do lucrativo mercado mundial de potássio. Apesar de parecer estranho para alguns, o motivo deste empresário em adquirir o Anji tinha 2 grandes interesses. O primeiro era ampliar os seus negócios. Kerimov queria usar o futebol para fechar parcerias e, lógico, ganhar dinheiro. O segundo era o desejo de ver um time forte no Daguestão, já que ele planejava se candidatar ao cargo de governador da região. Bom, deixando essas questões de lado, fato é que logo que assumiu o Anji, o bilionário prometeu um investimento pesado em sua nova aquisição. O brasileiro Roberto Carlos foi o primeiro grande craque a ser contratado, em fevereiro de 2011. Depois vieram outros bons jogadores, como o brasileiro Jusilei, do Corinthians, e Diego Tardelli, do Atlético Mineiro. Já em agosto daquele mesmo ano, chegou ao clube outro jogador consagrado, no caso o camaronês Samuel Eto'o, então campeão europeu e mundial com a Internazionale. Ele deixou o clube italiano para ser o jogador mais bem pago do mundo, recebendo cerca de 20 milhões de euros por ano. O meia russo Zirkov também chegou com status de estrela. Contratado junto ao Chelsea, ele havia custado para o bolso do bilionário o valor de 20 milhões de euros. Mesmo com todo este investimento, em campo o Anji demorou para dar resultados. Apesar do elenco recheado de estrelas, ao final da temporada 2011-2012, o clube terminou apenas na 5ª posição do campeonato russo, o que foi bem frustrante, mas que pelo menos rendeu uma vaga na Liga Europa. Já na temporada seguinte veio um estádio novo, no caso a Arena Anji, com capacidade para 30 mil torcedores. E junto com ele também veio um investimento ainda mais alto para a montagem do elenco. Roberto Carlos se aposentou para assumir o cargo de diretor, mas chegaram nas janelas de transferência jogadores como o marfinense Lassina Traoré, do Krasnodar, o francês Lassana Diarra, do Real Madrid, e o brasileiro William, do Shakhtar Donetsk, este último custando a bagatela de 35 milhões de euros. Mas toda esta grana gasta não foi suficiente para que o Anji obtivesse o sucesso esperado. No campeonato russo veio apenas uma 3ª posição. Na Copa da Rússia, uma dolorosa derrota na final para o CSKA Moscou na decisão por pênaltis. E na Liga Europa, a grande competição da temporada, o time parou na 2ª fase para o Newcastle da Inglaterra. Todos esses fracassos fizeram com que Suleiman Kerimov tirasse o pé do acelerador. Já na metade de 2013, o empresário soltou um comunicado na imprensa afirmando que iria diminuir os investimentos e que o clube estava disposto a vender todas as suas estrelas do elenco.
Vale destacar que naquela altura, além das suas empresas não estarem vivendo um bom momento, Kerimov já havia injetado um montante de 20 milhões de euros no Anji. E aos poucos, esta sua ameaça foi realmente concretizada. William e Samuel Eto'o foram os primeiros a deixar o barco, já que em junho de 2013 se transferiram para o Chelsea. Depois, todos os outros foram saindo aos poucos. Até junho de 2014, ao todo 25 jogadores deixaram o Anji, o que rendeu um montante de 150 milhões de euros. O elenco que sobrou naturalmente não conseguiu manter a qualidade, e a partir daquele momento, o clube começou a escrever o pior momento de toda a sua história. Com um time extremamente fraco e sem dinheiro nos cofres, o Anji começou a viver cada vez mais a realidade de um time pequeno. Chegou a cair para a segunda divisão na temporada 2013 e 2014, e quando voltou para a elite, frequentou sempre a parte de baixo da tabela. Apesar de ter abandonado o projeto lá em 2013, Kerimov só deixou de vez o Anji em dezembro de 2016, quando aceitou vender o clube por um valor não revelado para um empresário chamado Osman Kadiev. Porém, essa venda não foi suficiente para que o Anji pudesse voltar aos trilhos. Sem patrocínios, eles começaram a acumular ao longo dos anos uma dívida avaliada em 25 milhões de rublos, equivalente a 3 milhões de euros. E isso acabou resultando em uma crise que rendeu ao Anji, ao final da temporada 2018-2019, a proeza de sair da primeira direto para a terceira divisão russa. A história foi a seguinte: em maio de 2019, quando já estava decretada sua queda para a segunda divisão, o Anji anunciou que não teria condições financeiras para solicitar a sua licença profissional para a disputa desta competição. Assim, o que restou para eles foi a opção de solicitar a licença para a terceira divisão ou simplesmente declarar falência. Depois de algumas negociações, o Anji enfim conseguiu a licença para a terceirona. Porém, por causa das dívidas já citadas, ficou impedido de contratar jogadores, o que obrigou o clube a montar um elenco basicamente composto por jogadores da base. Bom, uma notícia boa disso tudo é que pelo menos agora em 2020 o clube ainda não fechou as suas portas. Quase caiu para a quarta divisão da Rússia, isso é verdade, mas com o cancelamento da terceirona por causa da pandemia, eles sobreviveram na competição. Em uma nota publicada há poucos dias em seu site oficial, o Anji, através do seu presidente Osman Kadiev, garantiu a permanência de suas atividades, pelo menos por enquanto. E isso devido à compreensão de seus jogadores e demais funcionários, que aceitaram diminuir em 50% os seus salários durante esta pandemia mundial. Abre aspas, recusando parte do salário hoje, todos ajudamos a salvar o clube. A administração do Anji agradece aos jogadores e os funcionários do clube por esse passo. Juntos poderemos sair dessa, fecha aspas. E aí, pessoal, o que vocês acharam desta atual situação do Anji? Vocês acreditam que o clube ainda tem salvação? Se sim ou não, deixe aqui nos comentários, que eu vou ler todos, beleza? E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!